Nós vamos falar sobre quando potencializamos o medo. Quando potencializamos o medo. E olha, irmãos, eu percebo, eu noto que muitas vezes nós temos cometido esse erro. Nós temos nos equivocado ao potencializarmos os nossos medos. O Senhor Jesus, Ele nos falou muitas coisas, nos ensinou muitas coisas, nos deixou diversas orientações. Dentre elas, Ele deixou uma orientação que é prática e que é uma orientação que a gente sempre cita. E fala assim, essa orientação Ele falou para os discípulos. Ele disse aos discípulos: vigiai e orai. O termo vigilância, ele foi muito falado por Jesus. Jesus exortou muitas vezes a vigiarmos. Ele exortou sobre vigiarmos em relação à sua volta, para a gente ficar atento, ficar vigilante, ficar cuidadoso, né, em relação à sua volta. Então a vigilância, ela não pode ser confundida com o medo. Algumas pessoas, elas usam o argumento do vigiar, só que na verdade às vezes é um medo, né, camuflado de vigilância. É um medo que a pessoa camufla, sabe, de vigilância. Porque vigiar é uma coisa. O pastor Jaime falou isso esses dias, e eu peguei isso, né? Ele falou, e ele tem falado sempre, que a gente não pode confundir a vigilância com o medo. E algumas pessoas com a, né, justificativa de que estão vigiando, quando na verdade o que elas estão tendo mesmo é o medo, né? Porque qual é a diferença, pastor, de eu estar vigiando e eu estar com medo? O medo, ele nos trava, o medo, ele nos bloqueia, o medo, ele nos impede de fazermos algumas coisas que a vigilância não impediria. A vigilância não me impediria de fazer. O medo, sim, o medo ele bloqueia, o medo ele me trava, o medo ele me paralisa. A vigilância não. A vigilância, ela me permite ter os cuidados, mas eu não vou deixar de fazer aquilo. Por exemplo, tem gente que ela tem medo, por exemplo, de dirigir carro, dirigir veículos. E às vezes o medo paralisa a pessoa a ponto de ela não ter coragem de pegar um veículo para dirigir. Tem gente que tem carteira de motorista, tem gente que já foi aprovado, mas não, eu tenho medo. O medo paralisa a pessoa e ela não exerce. A vigilância não, a pessoa eu vou vigiar, eu vou ter cuidado, eu não vou ser displicente no volante. Eu vou vigiar, ser um bom condutor, ter o cuidado, não exceder os limites. Então a vigilância, ela vai me possibilitar fazer o que eu tenho que fazer. O medo, ele vai me bloquear, o medo vai me paralisar, o medo, ele vai me travar e me impedir de eu avançar, de eu fazer, de eu exercer, de eu executar algumas determinadas coisas. E quando é que isso acontece? Quando o medo, ele é potencializado. Porque o medo em si, ele não é algo ruim. Não, pastor? Não é não. Eu vou te falar aqui algo que a gente aprende com a palavra, que o medo, irmãos, ele não deve ser potencializado, mas ele é bem-vindo, porque o medo, ele nos resguarda de algumas coisas. Ele nos impede de fazermos algumas bobagens, algumas besteiras, porque ele nos faz ter certos cuidados. Só que há um exagero por parte de alguns, né? Às vezes não é nem a pessoa que quer isso, ela não quer ter medo. O medo, a gente sabe que normalmente não é o que a pessoa deseja ter. Se a pessoa pudesse escolher ter ou não ter, ela diz, não quero ter, mas às vezes ela tem mesmo sem querer. Conheço casos de pessoas que o medo de sair na rua, por exemplo, porque na mente delas, na cabeça delas, olha o que o medo dizia: você vai ser atropelado, você não atravessa essa rua. E a pessoa não queria sair dentro de casa. Se você sair de casa, você vai morrer. Então a pessoa ficava dentro de casa. Tem gente que ela não tem conseguido dormir, por exemplo, porque o medo, irmãos, está tomando
conta dela. E o medo diz: ó, se você dormir, você não vai acordar, então você tem que ficar acordado. Você tem que ficar acordado a noite toda. Se você fechar os seus olhos, você não levanta mais. A pessoa fica com medo daquilo, ela fica com pânico daquilo. Então, às vezes, o nosso medo é potencializado. E nesse tempo que a gente está vivendo, isso tem acontecido bastante, irmãos. Tem acontecido porque muitas pessoas, por conta de tantas notícias que são colocadas na mídia, informações que são noticiadas aí, de mortes, de muitas mortes, e olha, tem muita gente com medo desse problema. Eu não estou dizendo que o problema não existe, por favor. Eu não estou dizendo que o problema ele é uma ilusão. Não é uma ilusão. O problema é real, o problema existe, é um caso sério. É um caso sério. Eu perdi um grande amigo, pastor, homem que a gente tive a oportunidade de conhecê-lo, por conta e decorrência desse problema. Muitas pessoas, que eu conheço tiveram, a infelicidade de serem acometidas com esse vírus. Graças a Deus, a grande maioria se recuperou, venceu o problema, Só que o que está acontecendo? O medo, irmãos, tem travado muitas pessoas. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser irresponsável, que a gente tem que ser descuidado. Não, a gente tem que ter todos os cuidados. Por exemplo, não vou sair de casa porque mas a orientação não é ficar em casa, mas tem coisa que eu preciso sair. E se eu preciso, eu vou sair, tomando os cuidados. Eu vou usar máscara, eu vou usar álcool em gel, eu não vou ficar abraçando ninguém, eu vou ficar pegando na mão de ninguém, eu não vou ficar tendo contato próximo com ninguém. Mas tem gente que o medo não está deixando ela fazer nada, não está deixando ela realizar nada, e ela está travada. O medo trava, ele bloqueia, ele impede a pessoa de fazer algumas coisas. Eu quero ler, eu vou começar a leitura do texto. Eu já falei umas coisas aqui que eu ia até falar depois, mas já falei. Mas eu queria ler Provérbios capítulo 29, versículo 25, que diz assim, preste atenção. Diz assim: o medo do homem armará laços. O medo do homem armará laços. Mas o que confia no Senhor será posto em um alto retiro. Provérbios capítulo 29, versículo 25. O medo do homem armará laços para ele. Tem Bíblias que dizem que aqueles que têm medo do homem, virá a ser preso, virá a ser, irmãos, enlaçado. O que a Bíblia está falando? Está falando de medo. O que o medo ele faz? Aqui fala que o medo do homem, receio do homem, arma laços para ele, o prejudica. Se nós nos deixamos ser vencidos pelo medo, este vai nos amarrar. O medo do homem o amarra, o atrapalha, o impede de avançar, ou seja, o bloqueia, o paralisa. E quem diz isso, irmãos, é a própria Bíblia. A própria palavra de Deus está dizendo para a gente que estamos muitas vezes deixando, irmãos, de fazer algumas coisas que seriam comuns e até coisas que eu poderia fazer, mas não faço porque o medo me laciou, se é que essa me laçou, me amarrou, me prendeu. O medo do homem o prende, o trava, o bloqueia, o impede de fazer. Eu queria aqui hoje, por meio dessa palavra, encorajar você. O medo, irmãos, faz com que as pessoas vejam o que não é. Veja as coisas como se elas não fossem. Então o que acontece? Tem que ter cuidado? Tem que ser zeloso? Tem. Mas tem que deixar o medo entrar? Não tem. Se eu, por exemplo, estou sendo privado, ou se eu mesmo estou, irmãos, de maneira voluntária, tomando uma decisão de deixar de fazer alguma coisa por medo, então eu preciso pedir ao Senhor, está repreendido isso.
medo está me impedindo de fazer o que eu deveria estar fazendo, de realizar o que eu deveria estar realizando. Eu sei que não é fácil. Quem é vítima desse problema, irmãos, eu sei que não é tão simples assim quanto parece. Eu falo, pastor, o senhor fala, parece que é fácil assim. Não, eu sei que não é. Mas o que eu quero que você entenda é que nós não podemos aceitar isso. Que se você é vítima disso, você precisa rejeitar e resistir e falar: Deus, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito essa praga, essa maldição, esse medo me acometendo, e eu não irei potencializá-lo. Pelo contrário, Senhor, me ajude a vencer esse sentimento, essa sensação que eu tenho sentido. Alguém, irmãos, que tem carregado consigo essa angústia de não poder fazer algumas coisas. Eu conversava com um irmão e ele comentava comigo, ele falava: pastor, eu tomo todos os cuidados que é para serem tomados eu tomo, mas eu não deixo de realizar minhas tarefas diárias, eu não deixo de fazer o que eu tenho que fazer, eu não deixo se é para a minha igreja, eu não deixo de ir à igreja, eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, porque estou com medo desse problema. Não, eu não vou deixar o medo me laçar, me paralisar. O medo do homem, irmãos, amará laços para ele, amará laços que vão, deixá-lo ali totalmente imóvel, paralisado. E o que o Senhor quer que nós entendamos agora? Ele quer que eu entenda que se eu permitir isso acontecer comigo, certamente o medo vai tomar conta de mim. E uma vez tomando conta de mim, vai dominar as minhas atitudes, vai ditar a maneira como eu vou. Não vai, eu não vou, não faz, eu não faço, não entra, eu não entro, não come, eu não como, porque eu dei vazão, sabe? Eu deixei tomar conta de mim, e eu não posso deixar. Eu costumo sempre dizer, se a gente permite, em relação a uma coisa, tem entra outras. É a questão de o abismo chamar um outro abismo, a maldição chamar uma outra maldição. Então é batalha mesmo de resistência, sabe? É batalha mesmo de rejeição, falando: eu não aceito, tem que rejeitar. O nosso problema é aceitar. Tem gente que já aceitou, já se conformou com o medo, já disse: é assim mesmo. Não é. Você não pode deixar esse sentimento tomar conta da sua vida. Quando a gente faz algum tipo de procedimento, é preciso se enxertar algo, tirar uma pedra daqui, enxertar em outra parte. Às vezes acontece a rejeição, tem que tirar fora. Por quê? Porque o organismo rejeitou, não dá para ficar ali, não foi aceito. E quando não é aceito, tem que tirar, senão vai fazer mal. Então o que acontece? Quando o inimigo tenta colocar algo em nós, tem que haver da nossa parte rejeição. Eu não aceito. Quando o diabo vem e quer colocar uma enfermidade, quando ele vem e quer colocar o medo, quando ele vem e quer colocar a dúvida, eu não posso me abrir e falar: é assim mesmo. Não, fala: está amarrado, eu expulso esse mal, eu digo: vai embora mal na minha vida. Não. Mas é assim mesmo, a dúvida, o medo, a incredulidade vem e você aceita, e você concorda. Não há rejeição, tem que haver rejeição, porque, irmão, senão ele vem e cria ninho. Vem criar ninho. Por isso que a Bíblia diz que o pássaro, assim também a maldição sem causa, ela não encontra pouso, ela não encontra um lugar para se estabelecer. Por quê? Porque não houve aceitação. Não houve aceitação. Você foi: não, sai daqui, eu não quero você aqui. Eu lembro de uns dias atrás, tinha uns passarinhos. Eu moro num apartamento. O apartamento tem uma parte, além de uma chamada área, acho que é área o nome. E uns passarinhos, um casalzinho estava querendo já, o meu armário assim, estava montando. Eu não podia, até seria bom para eles ficarem ali e tudo, mas não dava para permiti-los a ficar ali.
Já como eu até, né, fiquei, oh meu Deus, como é que o Senhor providenciou outro lugar para ele, porque aqui eu não vou poder ficar. Aí eu estava num lugar lá que não era um lugar ideal, não era um lugar adequado para ele. Ah, pastor, que maldade, o Senhor não deixou. Pois é, eu estou citando esse exemplo para você entender que muitas vezes o inimigo vem e ele quer fazer ninho na gente, com medo. E a gente, não, mas deixa aí, fica aí. Não, Senhor, eu não aceito. Satanás não vai fazer ninho na minha vida. Satanás não vai fazer ninho na minha família, ninho na minha casa. Em nome de Jesus. Você está entendendo? Porque se ele vier com esse sentimento e potencializá-lo, irmãos, isso às vezes toma proporções que resultam em tragédias, resultam em situações lamentáveis, tristes. O medo, dentro do seu limite, ele é bem-vindo. Parece até estranho falar isso, mas sim, é bem-vindo, porque o medo faz eu não colocar meu dedo dentro da tomada. Eu tenho medo de levar choque, então eu não vou colocar meu dedo na tomada, eu não vou colocar. Mas desde que o medo é tão grande que nem tomada ela coloca, ela não coloca nada na tomada, não, tenho medo. Ora, mas eu sei que eu não posso colocar o dedo lá dentro. Então, o medo é saber que eu não devo colocar nada lá dentro, né? Meu dedo para levar choque, Deus me deu. Misericórdia. Há um texto sagrado que esse, eu acho que se todo mundo não conhecer, pelo menos a maioria, né? Está lá em Jó capítulo 3. Olha o risco de potencializarmos o medo. Olha o perigo de potencializarmos o medo. Vamos lá. Jó capítulo 3, o versículo é o de número 25. Vamos lá. Quem tiver aí a Bíblia, leia comigo Jó, capítulo de número 3, versículo 25. Diz: porque o que eu temia, porque o que eu tinha medo. Aí ele diz assim: foi o que me veio. Aí ele disse mais, ele disse: e o que eu receava. Receio é um sinônimo de medo, né? Ele diz assim: e o que eu receava me aconteceu. Olha só, olha o que acontece quando potencializamos o medo. Nós vimos que o medo ele arma laços, ele paralisa, ele nos deixa imóvel, totalmente parados. E aqui o Jó, irmãos, ele nos dá uma grande lição. Ele fala de uma experiência dele. Ele fala: olha, aconteceu comigo. Ele está dizendo: olha, eu tive a infelicidade de experimentar na pele o que é ter medo de alguma coisa. E ele disse: todos os meus medos, tudo aquilo que eu tinha medo, que eu ficava, meu Deus, eu não sei se isso acontecer. Ele disse: foi exatamente o que aconteceu. O Jó, ele de certa forma, ele potencializava os medos dele. E ele expressava isso com um excessivo cuidado. E olha, irmãos, e esse é um ponto que eu quero destacar. Às vezes o excesso de cuidado está também só sendo uma fachada para poder esconder os nossos medos. Uma pessoa que ela tem muito medo, ela excede nos cuidados. Uma mulher que tem muito medo, ela tem medo de perder meu marido. Ela vai, às vezes, transformar isso num excesso de cuidado com o marido. Sabe, no final das contas, sabe o que acontece? Perde o marido. Por quê? Porque ela excedeu. Na verdade, ela tinha medo. E como ela tinha medo, ela cuidava demais. Não é que ela tem que cuidar, não é que não tem que cuidar. Claro que tem que cuidar. Claro que tem que zelar. Só que tem gente que excede, né? Excede no cuidado. Tem gente que tem tanto cuidado e acaba: eu não vou fazer isso porque eu estou com medo e eu vou ter cuidado para não acontecer isso comigo. Aí acontece.
eu vou ser sincero com você, eu não sei, a gente tem contato com pessoas, a minha vida praticamente ela não mudou em quase nada durante essa pandemia, no sentido de contato, de ir, de vir. Eu nunca tive medo disso, né? Dessa situação. Não fico todo dentro de casa, não, eu vou viver, estou na igreja todo dia, praticamente todo dia, na igreja e tal, atendendo as pessoas, recebendo as pessoas, repito, tendo cuidado, tendo todos os cuidados, mas não deixei de fazer o que eu tenho que fazer. E às vezes a pessoa que é muito cuidadosa, não fazer, não, aí a pessoa às vezes acaba. Por quê? Esse cuidado é só, eu vou usar um termo, não sei se é ideal, é adequado, mas é só um medo incubado, escondido. Mas se é que eu não vou fazer porque eu estou. Né? Não, é cuidado, não é cuidado, é medo. Irmão, eu posso ter cuidado, mas eu não posso potencializar o medo. Você está entendendo isso? O Jó fazia exatamente isso. É errado eu orar pelos meus filhos, não, mas ele orava. A Bíblia diz no capítulo 1 que o Jó, ele orava, irmão, 3 vezes por dia. O texto diz que ele oferecia sacrifício, irmão, 3 vezes por dia. Ele oferecia sacrifício direto. Assim Jó fazia continuamente. Jó ele tinha um excesso de cuidado. Na verdade, esse excesso de cuidado que ele tinha era um medo que ele tinha. Eu não devo orar pelos meus filhos, estou com medo, não, deixa eu vou orar para Deus guardar, eu vou orar para Deus proteger. Não é errado eu orar, não era errado Jó cuidar, cobrir os filhos dele no coração, mas ele fazia isso porque ele tinha medo de alguma coisa acontecer com os filhos dele. E nem a oração dele foi capaz de guardá-los, porque o medo entrou. Ele disse que eu tenho medo de acontecer. Eu orei tanto para não acontecer. Pois é, mas orou porque tinha medo que acontecesse. Não é errado eu orar, eu tenho que orar, eu tenho que apresentar meus filhos a Deus, está nas tuas mãos. Porque quando você ora, irmão, você entrega, você descansa e fala: Deus, o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está guardando. Tem gente que está com medo de perder o emprego nessa porta. Pastor, eu estou com medo. Ora aí, viu, pastor, quando perder o emprego. Não, você para de ficar com medo. Pastor, ora comigo que eu estou com medo do coronavírus. Para de ficar com medo. Eu não estou dizendo que você não pode pedir para a gente orar, mas tem gente que é um pavor, irmão, é um pânico, é um medo. Você pode, com esse medo, estar dando lugar ao inimigo para agir na sua vida. Com esse medo, você pode estar dando lugar ao diabo para ter acesso à sua vida. É preciso despertar. O excesso de cuidado que Jó tinha, de zelo pelos filhos, era um medo incubado, em forma de cuidado, em forma de precaução. Não, eu estou fazendo isso. Aí tinha medo. Toma cuidado. Eu repito, não é errado, a gente tem que orar. Deus abençoe minha casa, abençoe meus filhos, abençoe meu casamento, abençoe minha esposa, abençoe meu marido. Mas eu não posso fazer isso porque eu estou com medo de perdê-los. Diante de tantas, de tantas notícias de desemprego, de aumento de desemprego, tem gente que está com medo. Ei, por favor, não potencialize esse medo. Não deixe que esse medo entre e faça com que você perca o que ele temia. Ele disse: veio sobre mim. O que eu receava, ele disse, me aconteceu. Ah, Deus. Vamos abrir os olhos, irmãos. O nosso Deus está nos alertando sobre isso. Se você é essa pessoa que me assiste, que me ouve, que me acompanha, eu quero dizer algo. O medo, ele só vai, irmãos, cooperar, contribuir para que o inimigo tenha um acesso liberado para atuar nas nossas vidas. É o que o medo faz. Ele abre a porta para Satanás entrar com os seus problemas, com a sua destruição, com os seus males. O Jó estava todo dia orando. É benção orar, não estou dizendo que não é benção. Tem que orar, tem que apresentar a Deus, tem que clamar ao Senhor, mas nunca porque eu estou com medo. E a gente que atende pessoas, a gente acompanha, a gente recebe muitos casos de pessoas que vêm até nós e assim, elas demonstram
elas expressam, fica muito claro que a motivação delas é por estarem com medo. No meio dessa pandemia, no meio de coronavírus, no meio de daqui a pouco o prefeito fala assim: morreu não sei mais quanto. Ai, meu Deus do céu, está morrendo muita gente, cada dia morre 5, morre não sei quanto. Eu temo que eu seja o próximo. Irmão, a gente ri. Eu não estou aqui fazendo brincadeira com a morte de ninguém. Eu até lamento muito todas as mortes. Lamento meus sentimentos a todos aqueles que perderam seus entes queridos, amigos, aqueles que, perderam suas vidas em meio a essa situação. O que eu quero que você saiba, que você entenda nessa noite, é que não vai ser por meio do medo que o inimigo vai ter acesso às nossas vidas. O medo, ele não será uma brecha que eu vou abrir ou que você vai abrir para o inimigo entrar. Se estava aberto, é hora de fechar. Não era para Jó parar de orar pelos filhos dele, era para Jó parar de orar pelos filhos dele, porque estava com medo de algo acontecer. E infelizmente, irmãos, para você ver, né? O medo foi maior do que as orações que ele fazia. E as orações eram anuladas, não adiantava ele orar. Eram orações, era um sacrifício que ele oferecia inútil. Porque a motivação que ele orava, ou pela qual ele orava, não era uma motivação correta. Então não adiantava. Aí você entende que há orações que não adiantam. Por mais que você ore, irmão, quem mais orava pelos filhos que Jó? Era Jó. Adiantou? Não adiantou. Por quê? Porque era com medo. E o que ele tinha medo aconteceu. O que ele orava, aquilo pelo qual ele orava não aconteceu. Aconteceu que ele tinha medo. Então isso quer dizer que ter medo é uma oração ao contrário. É uma oração que o diabo está só esperando você fazer. Eu fazer, alguém fazer, para ele poder ir lá e entrar em ação. E eu não vou fazer essa oração. Está repreendido em nome de Jesus. Espero que você também não faça. Espero que você também esteja firme, não dando lugar ao medo, não deixando o inimigo tomar conta da sua mente e nem do seu coração. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo este povo e te peço por cada um deles. Ouvimos a tua voz e alguns, meu Deus, que me acompanham estão talvez aí sendo vítimas do medo de perder algo, medo de acontecer algo, medo de contraírem o problema, o vírus e não conseguirem se recuperar. Senhor, tira esse medo agora. Ô meu irmão, agora é a hora da resistência, da rejeição. Agora é a hora que você fala: eu não aceito esse medo na minha vida. Se você está com medo da morte, pastor, eu estou com medo do câncer, porque minha avó morreu de câncer, porque minha mãe morreu de câncer, porque não sei quem está com câncer, eu estou com medo. Não, diga aí, em nome de Jesus, eu rejeito o medo, eu repreendo o medo. Pastor, eu estou com medo de ser mandado embora do meu trabalho, já foram muitos mandados, eu estou preocupado. Olha, repreenda esse mal agora e diga: eu não aceito em nome de Jesus. Eu digo: sai medo, vai embora. Pai, eu não vou orar por medo, eu não vou orar porque eu estou com medo. Não deixe que um cuidado excessivo tome conta de mim, e na verdade é porque eu estou com medo e eu falo que é cuidado, que é vigiar. Não nos deixe confundir, Senhor, vigiar com ter cuidado, meu Deus, não deixe a gente confundir vigiar com ter medo. Nós não queremos, Senhor, nos perder, queremos estar atentos. E eu digo: esse mal vai embora, e eu digo: essa maldição desapareça, e eu digo: essa doença suma. Aonde houver, meu Deus, uma influência do mal, aonde houver uma influência do inferno, ela
vai ter que sair daí agora. Ó doença, ó dor constante, dor crônica. Essa pessoa sente essa dor todos os dias e não passa, não tem remédio que dê jeito. Meu Jesus, o Senhor é poderoso para fazer este milagre e para libertar essa pessoa deste mal. Ó mal, você não vai ficar mais aí. Eu estou te ordenando, pegue o que é seu e dá fora, pega o que é seu e desapareça, pega o que é seu e sai, em o nome de Jesus. Pai, nós abrimos o coração, ó Deus, somente para aquilo que é do Senhor. Nas nossas vidas, Satanás não vai fazer ninho com medo ou com qualquer outro sentimento que proceda dele, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Você crê nisso?